Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo para o Sítio Lang. Eu sou a Mariana e hoje vamos falar sobre duas variedades da Agromen, o 2M40 e o 2M76. No dia 30 de janeiro de 2024, a gente esteve na propriedade de Bernard Bode Família para acompanhar a colheita dessas duas variedades, né? Onde o 2M76 é o que está chegando agora para a nossa região sul. Então ele foi feito numa área demonstrativa para mostrar como ele ia se adaptar ao clima, às pragas, enfim. E nós já temos os resultados de ambos, tanto bruto quanto limpo por hectare. O 2M40 teve uma área de 7 hectares, onde o bruto deu 175 sacas por hectare e limpo 149 sacas. Já o 2M76, que foi nessa área demonstrativa de 1,5 hectares, o bruto deu 162,6 por hectare e limpo 148 sacas por hectare, né? Então, agora vai vir alguns vídeos, explicações do pessoal da Agromen. Então, acompanhe detalhadamente o que o pessoal vai falar e é isso. Não tem mais. Não tem, não. Mas como é que nós vamos viver, então? Os caras saca por hectare, safrinha, nós põemos 5 sacas por hectare, é soja. É. Ela chique, então, dá bom. O nome do produtor chama-se José Ribeiro de Mendonça, é isso? Ele tem 83 anos de idade e a vida toda dele foi roça. Ele começou a vida dele catando semente de braquiária, ensacando e vendendo. E nós ficamos fora do mercado por um período, porque há 14 anos atrás a Agromen foi vendida. Existia uma pressão muito grande das multinacionais em cima das empresas nacionais para eles obterem as biotecnologias, né? Que as empresas nacionais não tinham transgenia para oferecer. E as multinacionais começaram a pressionar, tanto que compraram várias empresas brasileiras, né? Compraram a Agroeste, compraram a Agromen, compraram a Santa Helena, compraram a Guerra. Então ficou na mão de algumas multinacionais todos esses eventos aí. E ele assinou um contrato que por um período ele não ia vender a marca Agromen, mas ele ficou produzindo a semente para a empresa que comprou eles, né? Então, por exemplo, a Agroeste virou Monsanto, a Agromen virou Dow. A Dow tinha uma marca parada chamada Morgan e começou a vender os milho no Brasil com a marca Agromen. Então, por 10 anos ficou assim, ficaram fazendo semente para essa multinacional. E numa cláusula de contrato dizia que se um dia essa multinacional vendesse a marca para outra multinacional, ele podia voltar para o mercado sem custo nenhum. E há 4 anos atrás deu uma mistura muito grande de sementeiras. A Pioneer foi engolida pela Corteva, né? A Dow rachou em 3, a Morgan virou Forsyth, virou Ling Pong, a Forsyth virou Ling Pong, e nesse meio de negociação a marca Agromen voltou. Como ele tinha mantido o pesquisador, o geneticista, o melhorista, tudo, ele só pegou a legenda. Então, São José é o 6º grupo em área dentro do Brasil. Tem 5 maior que ele ainda, né? Mas a área total dele é em torno de 385 mil hectares. A grande maioria é cana-de-açúcar, são 4 usinas, né, Guilherme? Mais de 180 mil hectares de cana. Localizado em São Paulo. Então aí, os beneficiamentos de semente é Goiás e Minas Gerais. As terras dele é Oeste Paulista, Triângulo Mineiro e Goiás. É tudo produzido ali. A área de produção de semente é tudo embaixo do pivô central, mais ou menos 10 mil hectares, tudo área própria dele, então ele não terciariza nada. E ele preconiza muito em saúde de planta. O que ele não quer nas fazendas dele, ele não quer que venha para vocês. Então, os lançamentos nossos começa lá com 11.404 cruzamentos de variedade para chegar em 2 lançamentos por ano, um para o sul e outro para o centro do Brasil. Aí é feita algumas avaliações que nem
trabalho do Guilherme, os PCU, os street tests, para depois vir para o comercial, para nós avaliar de novo, porque esse milho aqui veio para o outro, mas não era comercial ainda. Para a gente conhecer, avaliar, para o ano que vem está ele no comercial. E assim vai ser com o 2M30 Pro 4, vai ser avaliado, ver como é que vai no estado, como é que vai se comportar para depois vir para o comercial para não queimar o nome Agromen e para vocês conseguirem manter um resultado bom, né? Então assim, a ideia da empresa Agromen, que eu comentei antes, é sanidade de planta. Um ano que nem esse que nós passamos, né? Excesso de chuva, pouca luminosidade, muita doença aparecendo, bacteriose nem se falava o que é isso, né? Nome bonito, né? Mas apareceu aí, está incomodando. Então tem muitas variedades de milho que estavam produzindo muito bem que adoeceram. E graças a Deus os materiais nossos são mais peluduros, são mais rústicos. Então é uma vantagem que tem. Todos os materiais nossos até então são ciclo precoce. A gente comentou antes, né? O 2M40 lá de cima é um precoce, mas de ciclo mais longo. E o 2M76 também é um precoce, mas de um ciclo, encaixa dentro da categoria precoce, mas de um ciclo mais curto. A questão que o Nelson comentou, primeiro testar um material para depois lançar no mercado. Ano passado a gente teve aí o clássico, uma empresa que lançou um milho no mercado que deu problema e tinha que ter sido feito mais algumas avaliações, né? Então a gente tenta sempre, esse milho já tinha sido lançado lá em cima, está lançado, mas eu não tinha ele aqui no sul ainda. Então não tem como eu sair vendendo ele, não sei como é que ele vai se comportar aqui, o clima é diferente, as pragas são diferentes, a pressão é diferente. Então a gente faz um teste aqui, observa, hoje nós vamos ver a colheita dele, vamos ver como é que vai ser, o que vai render, se tem planta de pé, se tem planta camada, não, porque a gente já rodou o meio aí, a sanidade tá legal frente ao investimento e tudo mais. E aí depois a gente vai lançar para ter uma segurança maior para o produtor. E a gente tá aí, esse é o nosso trabalho, eu e o Nelson dentro do estado, eu atendo o Rio Grande do Sul também, e a gente vai trabalhando e vai tendo parceria e seguindo pelo certo para a gente crescer no mercado. Sabendo se ia colher ou não, né? Dando voto de confiança para os homens. Todo mundo sabe que a lavoura aqui era sempre pastagem, então não foi fácil produzir milho, colher milho depois de tirar as vacas de cima da lavoura, né? Então, primeiramente são 5 anos, 6 anos aí fazendo um melhoramento da terra para agora a gente começar a dizer que agora nós estamos chegando numa a física química da terra está 100%. Em relação aos milhos, esse 2M40 que nós estamos finalizando a colheita agora, ano passado, o clima era diferente, tudo era diferente, mas a sanidade dele já mostrou para nós que ele era um milho muito resistente para nossa região, principalmente para fungo, bacteriose, essa parte ali. E ele foi, enfesamento de cigarinha. E ele foi plantado naquela área lá de trás, primeiro ano, o Guilherme sabe, ele viu as análises do solo. E foi uma área que nós sempre tinha problema do milho chegar na parte de pendão, e ele abortar, não encher as espigas. Tinha uma parte da lavoura lá onde que o milho não finalizava o ciclo, e a gente percebia isso na soja. O Hector sabe, a soja moria. A soja tinha que encher o grão, ela começava a amarelar e secar. E foi plantado esse milho lá para teste, para ver se esse milho era resistente, se ia dar o mesmo problema e não. E por incrível que pareça, o milho se suportou muito bem. Esse ano foi plantado uma área maior desse milho, então esse ano são 6,5 hectares mais ou menos, que é o que foi plantado desse 2M40. E o restante da área, 6,5 hectares é 2M40, e o restante da área que fecha os 8 hectares e meio, 8,6, é com esse híbrido novo que veio aqui para teste também. O que eu posso dizer, eles têm os áudios, eu falei, ó, tu não me trai mais esse milho aqui, que eu não vou plantar essa bicheira aí, as rugas comem tudo.
Só que ele não tinha me alertado que era um Pro 3. Então ele é uma tecnologia não da nova, o Pro 4. O 2M40 já é Pro 4, já é tecnologia nova. Então tudo faz diferença. Mas a pressão dele foi maior na parte do pendão, não no início. Por isso a gente estranhou muito, entende? Então a gente teve que fazer uma aplicação extra de produto aí para controlar a aruga, pulgão e trips que tinha no final. Mas ele está surpreendendo. A qualidade da espiga, a qualidade do grão e principalmente o que nós fazemos. Nós esse ano praticamente não encontramos as manchas até a espiga seca. O que a gente percebeu em muitas lavouras. Até a espiga, o milho não estava pronto, formando a espiga e a espiga já estava praticamente até na espiga seca. Então a sanidade do milho é o que chama muita atenção e dá para dizer assim, então, parabéns. Já o 7,5 ele veio na versão Pro 3. O Pro 3 já está tendo alguns problemas com lagarto, por isso que realmente a gente tem que entrar com as aplicações ou mais. Esse material, o 2M40, ele tem nota máxima para o complexo de enfesamento, nota 9. Então varia de 1 a 9, né, o enfesamento. O que isso significa? Cada 10 plantas você pode ver 9 sadias e uma com enfesamento, que até hoje não tem nenhuma planta resistente ainda no mercado. É um material que tem nota máxima para as doenças de gomo e folhar também. Ele é um material bem seguro. Tem um ciclo um pouquinho mais alongado, que é o que o Bota, a primeiro ano que a gente comentou que foi por conta da questão da soja, né? Suplementar com a soja no tarde e tudo mais, e o Boto, eu nunca vou esquecer que o Boto falou pra mim, não importa se eu perder na soja, mas eu quero que o milho me responda, né? E foi isso que ele teve ano passado, o milho respondeu pra ele, perdeu um pouco talvez na soja, a soja a gente tirou bem, né, mas perdeu um pouco do ciclo dela, mas o milho respondeu, então ele tirou o que ele perdeu na soja. Não pode deixar um ciclo inteiro pro milho, mas aí o milho não dá nada, né, isso daí não tem como. E já o 7,5, o 7,5 ele é uma caixa mais alta que o 40, porém como ele é caixa superior, ele tem uma nota de enfesamento mediano e nota de doença um pouco menor também. Porém no campo a gente está vendo ele muito sadio. Um desafio que a gente pede para vocês, a gente não está pedindo nem a metade, nem toda a lavoura, mas um canto dela, põe no chão e avalie como é que vai esse material. O Bote deu essa voto de confiança para nós aí, te agradeço de coração, Bote, por isso. E, nós precisamos aparecer no mercado, então uma oportunidade assim é muito válida para nós. O milho de área de teste, por mais que o milho veio para nós, mas foi feito um cálculo com base de custo em relação ao 2M40, a bolsinha do milho, mas em tudo o investimento da lavoura nos 8,6 hectares foi de 7,2. R$7.200, fechou por causa das duas aplicações com os drones que nós tivemos que fazer ainda. E nós fizemos uma aplicação de drone com o aminoácido, foi com o Full e com o Force. E nós fizemos fungicida daí. Fungicida e entrou com inseticida e na próxima tem estudos que dizem que quando tu consegue fazer isso aqui, tu tem pelo menos 5 sacos por hectare a mais de milho produzido, só no fechamento das espigas. Esse ano a gente conseguiu fazer, a gente fez uma aplicação extra. Fizemos 2 definições, foi feito 3 de forte, foi entrado com 6 sacos por hectare de ureia no milho. Em vez de fazer a aplicação 2 vezes de ureia, em vez de fazer no mês D5 e no V9 a aplicação de ureia, a gente fez no V5 a aplicação de ureia total, no V9 fez uma aplicação do forte e percussor, e depois quando a gente fez a primeira aplicação do drone com fungicida, a gente fez mais uma aplicação de full e force. Eu vou comentar um pouco sobre duas características desse material, né? Uma é a espiga ser cilíndrica. Isso é um ponto bem importante do material, que ele é produtivo para grão, se a espiga ela é cilíndrica, se ela é grossa no começo, normal, só que se ela afina na ponta. Se ela é grossa na ponta também, quer dizer o quê? Que ela tem o mesmo número de fileiras na ponta também.
Isso é um ponto muito produtivo para um material de grão. Isso é algo a ser analisado pelo produtor também nas variedades. E outro ponto, como é um material lançamento que a gente estava em teste, é a questão de sanidade de pomo. Esse material, nós ficamos em cima para ver a avaliação em termos de bacterióticos, bacterianos. Ele não apresentou, segurou bem. Claro, foi feito fungicida, como é a indicação, né? Mas mesmo assim, muitos materiais do mercado foram feitos também e não aguentaram mesmo assim. Por quê? Porque a estria bacteriana hoje ela não tem um controle químico no mercado. O maior controle dela é a genética do material. Então, se lançar um material, que por exemplo esse ano foi quando teve, e ninguém falava em estria bacteriana, esse ano ela pegou algum tipo, não teve, muitas lavouras perderam. E por que baixou muito a produtividade, né? E aqui a gente pode ver a sanidade do pomo, né? A gente vai pegando uma série de pomos que está sadio, está verde ainda. Então como aqui nós vamos estar com 18 no máximo de umidade, né, no grão. É um material que está na hora de colher e ele está de pé, não tem nenhuma fusariose. A gente vai abrir o colmo dele, ele está um colmo verde ainda, não está colmo avermelhado. Que o princípio de uma fusariose é o colmo estar avermelhado, né? Ou ficar oco. Isso, e ele tá verde, está sadio, então é um material que está bem enraizado, claro, foram usados produtos também, né? Então isso são coisas que o produtor tem que analisar, é a segurança dele, vai colher um híbrido que tá de pé, não tá? Tem as cordas de viola que ajudaram, que nem o amigo comentou, mas são pontos a serem analisados, né? Eu acho que o somatório, né? O somatório de coisas. Foi usado produtos para melhorar a imunidade da planta, para elevar a imunidade da planta, para melhorar a estrutura de raiz, a estrutura de pomo. O híbrido associado a isso respondeu bem, chegando ao resultado que foi. Então a ideia sempre foi de nós unir as forças e pensar junto para chegar com a opção melhor para vocês, né? E cada ano que está passando, está vindo novidade, né? É doença nova, é praga nova. Praga em tudo que é setor, né? Setor político, setor comercial, setor agrícola, tem de tudo. Então é pressão de tudo quanto é lado. É difícil você se manter em pé e honesto num país desse, né? Que comentou agora há pouco, paguei caro, o milho caiu, teria que cair. Um monte de coisa errada que tem, né, amigo? Que é difícil de nós entender. Mas a ideia é trazer uma opção que seja rústica, que aguente, que no final sobe lá 30, 40 sacos por hectare para vocês, né? Um ano que nem esse que eu vi lavoura com 10 sacos, com 60 sacos, com 98, com 110, com 60, com 30 sacos por hectare. Coitado, pagou 30 sacos de renda e colheu 30 sacos de milho por hectare e o resto das contas não paga. É cruel, né? Esse ano que nós passamos foi muito difícil. Quem fez silagem plantou bem no cedo, milho pequenininho, uma silagem rica de grão, mas sem volumoso. A vantagem que eu vi é chegar no final do ciclo, tem uma planta de fel, tem uma planta verde, né? Uma espiga seca. Foi tudo ali. O último áudio que eu mandei pro Guilherme. Ô Guilherme, esse milho não amadurece, homem. Todo mundo colhendo milho e isso aqui verdinho ainda. Calma que ele vai amadurecer. Ele vai amadurecer. Uma das coisas que aconteceu esse ano não foi que milho amadureceu, muitos morreram na roça. Isso os próprios produtores aqui às vezes viram isso, né? Tem o super precoce, o hiper precoce que ele vai amadurecer antes, tudo bem, é ciclo. Mas o que a gente viu muito, e eu até questiono alguns produtores tentar ir na lavoura às vezes e abrir um colmo para ver o que está acontecendo, porque assim teve muito milho que morreu na lavoura. Nós chegava com milho verde e estava a folha da espiga secando. Como é que ele ia fechar o grão? Como é que ele ia encher o grão? Aí o que deu no final? Grão xoxo, pesou pouco, né? Então assim, se a planta ela tá verde, ela tá sadia, ela vai finalizar o ciclo dela. Normalmente, se é um híbrido precoce, ele vai demorar mais. Agora, se ele pegar uma doença ou algo, ele vai adiantar o ciclo. Então tem tudo isso para ser analisado.